tema hoje é influenciadores, né? Como é bom nós nos ater a esse tema, né? Esse tema muito importante e muito atual. Não é fácil nós, nesse momento, nos adaptar às questões da mudança que houve no cenário, não só brasileiro, mas no mundo. Mas é importante nós atermos a esse assunto, né, muito atual. Quero agradecer também aos irmãos aí de Moçambique, que vai estar aí participando também, pastor Sansão, irmão Penati, que sempre acompanha as lives, né, sempre acompanha as nossas pregações. Eu quero mandar um abraço aí para o povo de Moçambique, da cidade de Tete. Como é bom, nós também estamos ali sempre envolvidos com os irmãos lá de Moçambique e interagindo com eles através das redes sociais, né? Ver como é a importância dessa ferramenta que nós temos hoje, né? Sem essa ferramenta, nós não conseguimos ter essa facilidade de comunicação com povos de outros continentes, de outras nações. Mas, através dessa ferramenta, nós conseguimos ter uma influência maior, né, em outros países, em outras regiões. Irmãos, o mundo ele sofreu um abalo sísmico de 20,5 graus da escala Richter. Foi o maior terremoto social, político, financeiro, familiar, emocional, de saúde pública, profissional, religioso e espiritual. Sem precedentes. Jamais nós contemplamos, na história da humanidade, uma calamidade dessa. Devido a esse abalo das estruturas sociais, foi por água abaixo toda uma crença, toda uma construção que acreditava-se ser o norte das civilizações atuais. A pandemia, ela desencadeou a dúvida numa alta escala. As incertezas institucionais tomaram proporções generalizadas. A família, que é a base da sociedade, que já vinha sendo desconstruída, na sua estrutura, foi duramente castigada na crise mundial. De saúde pública, mas não só a família, mas todas as instituições também foram alvos da crise mundial. Nesse contexto, irmãos, surgem as vozes de interlocutores que se destacam na mídia tradicional e alternativa. Vozes essas que influenciam em todas as plataformas de comunicação. Seja por meio de televisão, de rádios, livros, internet e nas redes sociais, nós vemos que redes sociais, nós vemos estas vozes de interlocutores se destacando em todo o cenário. Muitas vozes que nos influenciam são de cunho político, partidários, ideológicos, científicas, profissionais de trabalho, da saúde pública, médicos da medicina tradicional e alternativa, vozes da educação fundamental e superior, que se cruzam e criam uma avalanche de informações e desinformações que influenciam a sociedade para o bem ou para o mal. É necessário, nesse momento, uma reflexão mais paulatina, irmãos, mais aprofundada, da perspectiva de uma ótica elevada, a partir das Escrituras Sagradas. É necessário ter equilíbrio, é necessário nós termos discernimento, é necessário nós termos um discernimento acultural, apolítico e transcendente do Espírito Santo de Deus em nossas vidas. É necessário nós buscarmos a voz divina, para não cairmos nas armadilhas de aves de rapinas da cultura do saber ou do movimento oportunista ideológico, humanístico, que nos faz fantoches funcionais do sistema caído do ser humano e desse mundo que jaz no maligno. O desafio pós-pandemia, irmãos, para a missão cultural e transcultural, nos trouxe caminhos novos a ser explorado pela comunidade cristã, tanto coletivamente quanto individualmente. Somos chamados a explorar com amor e sabedoria esses novos campos que já
são brancos para a colheita, né? Como diz lá em João 4,35, não dizeis vós, ainda há 4 meses até a colheita? Eu, porém, vos afirmo, erguei os olhos e vedes os campos, pois já estão brancos para a colheita. Então, não é uma coisa que está para fazer, é uma coisa iminente. Os campos já estão brancos, prontos para a colheita. O mundo, a civilização que nós conhecemos, ela foi arada. O que é ser arado? Arado é um instrumento que serve para lavar o solo, revolvendo a terra com o objetivo de descompactá-la e assim viabilizar o melhor desenvolvimento das raízes das plantas. Ela expõe o subsolo para a ação do sol, ajudando a aumentar a temperatura e apressar o degelo. Também enterra restos das culturas agrícolas anteriores ou ervas daninhas, porventura existentes. Ela melhora ainda a infiltração da água no solo e a aeração. Além desse primordial, a aeração permite um maior arejamento do solo e que possibilita o desenvolvimento dos organismos úteis, como as minhocas, além de alguns casos, permitir a mistura de nutrientes, adubos, químicos, orgânicos, corretivos e acidez, etc. O arado, irmãos, ele é capaz de descompactar uma camada de solo que pode chegar até 40 centímetros. A pandemia arou a nossa terra. A terra das nações, a pandemia arou a terra dos indivíduos e comunidades inteiras descompactou. Todo um sistema desenvolvido, irmãos, por influenciadores, nossas obras desencadeou um monstro que estava dentro de nós. É uma realidade que nós temos visto, irmãos. Hoje temos desafios a fazer, nós temos que fazer uma análise introspectiva e buscar ser uma influência positiva da perspectiva cristã. Novos meios, irmãos, de plantar a semente da fé têm surgido. E aquilo que era suficiente, presta atenção, aquilo que era suficiente para a missão do Evangelho, ficou insuficiente para a demanda de vários outros campos de atuação e instrumentos no mundo agora físico e virtual. Já existia, mas agora eles andam lado a lado. São mundos reais, não são mundos do passado. São mundos de agora, são mundos que vieram para ficar. Nós precisamos aprender a lidar com esses mundos. E uma das coisas são os influenciadores, irmãos. Os influenciadores do mundo estão aí, influenciando de todos os lados. Tipos de influenciadores e as suas metodologias no mundo, nós temos vários. Nós temos primeiro as celebridades. Os top celebridades possuem um poder de alcance e ressonância enorme, mas a relevância deles é baixa. E nós temos também uma classificação dos fits celebridades. Fits quer dizer ajuste, o encaixe, a adaptação. Esse tipo de influenciador, irmãos, ele tem alcance e ressonância e relevância muito alto. Ou seja, é o sonho de toda empresa conversar com uma grande audiência e gerar engajamentos ou leads. Leads é um termo do marketing, usado para descrever o início ou o interesse ou questão de um possível cliente num determinado produto. Então, todo mundo quer conversar com essas celebridades. Todo mundo quer estar conectado com este mundo. Então, irmãos, o terceiro influenciador são as autoridades. Esse tipo, ela tem uma audiência baixa, mas gera muito engajamento e tem muita relevância. Nós vemos o que está acontecendo hoje no mundo. O influenciador com essas características domina um determinado assunto e por isso é bastante respeitado dentro do segmento da comunidade e até a região onde ele atua. Nós vemos também o quarto, que é o ecossistema.
Nesse caso, não se trata apenas do influenciador, mas de um conjunto de influenciadores dentro de um nicho que podem promover uma mesma marca, reafirmando-a como soberana deste segmento. Então, irmãos, esse tipo de influenciador, ele possui baixíssimo alcance e ressonância média, mas relevância alta. Trata-se de pequenos influenciadores que fazem conteúdo, segmento e que tem bastante fit com empresas do mesmo nicho. Veja que o mundo virtual, o mundo que nós estamos vendo, está se preparando e teve se preparando há muito tempo. O quinto é o trendsetter, criador de tendências, quer dizer, criador de tendências. Esse tipo de influenciador é conhecido por ser líder de causas e discussões. Ou seja, ele é uma autoridade em um determinado assunto, por isso costuma ser o primeiro a defender algum ponto de vista, né? E propor alguma atitude. Por marcas que planejam trabalhar as marcas que planejam trabalhar o seu posicionamento podem fazer parceria com esse tipo de influenciador para reafirmar valores. Exemplos, os YouTubers. Nós vamos ver esse crescendo grandemente e a igreja às vezes está ficando obsoleta. A igreja num todo ela está deixando de lado essas ferramentas. E o mundo teve um crescimento muito grande, a demanda nesse tipo de comunicação. 6, os jornalistas, irmãos. O jornalista ele tem um alto alcance, pois pode cobrir uma variedade de pautas e trabalhos para grandes meios de comunicações, mas a ressonância e relevância depende do quão engajado ele está com um determinado tema. Em 2015, irmãos, o jornalista Ricardo Amorim foi eleito pela revista Forbes uma das 100 pessoas mais influentes do Brasil. E escolhido pelo LinkedIn como o maior influenciador do Brasil. O LinkedIn é uma rede social voltada para o relacionamento profissionais, que pode ser usada para emprego, para anunciar vagas, para fazer parcerias de networking. Networking é a ação de trabalhar as suas redes e contatos. E por último, irmãos, o último público é o público interno. O público interno nada mais é do que os próprios funcionários de uma empresa. Eles ajudam a humanizar e a divulgar a cultura e valores da marca. Sem dúvidas, esses são os primeiros influenciadores a serem trabalhados em qualquer segmento. Nós não demonizamos, irmãos, esses segmentos, de maneira nenhuma. Seguimos o nosso desafio de diversificar a nossa maneira de trabalhar. Seguimos para atingir toda a estrutura que foi desencadeada, que foi destruída com o mundo na pandemia e pós-pandemia que está por vir. Nós precisamos nos preparar, que já começa a emergir no atual cenário. A corrida por essas plataformas, irmãos, foi acelerada e adiantada algumas décadas futuras com o boom das plataformas digitais e influenciadores e da mídia alternativa. Eles estão em nossas casas, eles estão nas nossas escolas, nas nossas crianças, eles estão nos estilos musicais, eles estão nas nossas igrejas, nas comunidades, eles estão na política, eles estão nos cânticos que deveriam ser sacros, ou o termo mais atual, gospel. Por isso que é a importância de nós nos atermos a essas ferramentas. Eles estão em todos os lugares. Querendo ou não, nós somos diretamente ou indiretamente influenciados por essas ferramentas. E nós precisamos nos preparar cada vez mais. Lá em Romanos 12, como o pastor citou, rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja boa, agradável e perfeita a vontade de Deus.
Voltamos a dizer, essas ferramentas, elas são importantes e são elas que estão crescendo gradativamente no mundo, mas a nossa mente, mas nós temos que ser transformados, nós temos que ser influenciados pela palavra de Deus, nós temos que ser influenciados pelo poder da palavra maravilhosa de Cristo, não demonizando nenhum segmento que hoje existe para o nosso trabalho, para o avanço da missão evangélica, mas nós temos que ter consciência que o maior influenciador do cristão ainda é e continua sendo e ainda será as Escrituras Sagradas. Irmãos, como ser um influenciador de boas novas? Jesus disse, lá em Mateus 4,19. Vinde a mim. Já consegui. Vinde a mim, disse o Senhor, e eu ensinarei a pescar gente. Como é bom, né, irmãos? Vinde a mim. Obrigado. Mateus 4,19. Irmãos, se irmos até Jesus, com certeza, Ele nos ensinará a influenciar vidas. Não de uma perspectiva comercial, ou marketing político, ou empresarial, mas nos tornará discípulos para discipular. E levar vidas à mensagem da cruz. Da cruz que liberta, da cruz que cura, da cruz que transforma, levará nós a entender e a compreender o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Então Jesus disse, ó, vinde a mim, e eu vos ensinarei a pescar gente, a influenciar gentes. Nós seremos influenciadores do Evangelho. Esse tempo de pandemia nos fez estar presente nas casas e nas vidas das pessoas de uma forma nova. Para muitos é novo. Nosso campo missionário, irmãos, ele ganhou território, aumentou. Campos que outrora não eram explorados, é necessário ser explorado por mim e por você, por incrível que pareça. Você às vezes, por que eu faço? Não, você também faz parte desta missão. Às vezes você não pode ser um influenciador, sabe, um top, ter todos os aparatos, mas você tem condições de fazer alguma coisa, você tem condições de propagar o Evangelho, seja nas mídias sociais, ou seja também presencial, ou seja você ali tete a tete com a pessoa, você tem condições de falar Jesus te ama, você tem condições de mandar um versículo, de mandar um áudio, de fazer alguma coisa. Essas são as novas ferramentas que nós estamos trabalhando. Novos campos estão surgindo e a igreja não pode ficar obsoleta, a igreja não pode ficar isenta. Nós, como os influenciadores, não podemos ficar arcaicos, não podemos ficar ultrapassados. Nós temos que se aperfeiçoar para alcançar um mundo a qual muito o que o mundo explora e nós exploramos poucos. Esse tempo acelerou o processo, irmãos, do uso das mídias sociais para trabalhos de educação cristã, aulas de pequenos grupos, acompanhamentos pastoral a distâncias e cultos online, como esse. E as pessoas descobriram este novo modo de presença, de participação na vida da comunidade. Nós estamos voltando, sim. Mas essas ferramentas, elas vieram para ficar. Elas não vieram para suprir uma necessidade momentânea, não. Elas vieram para ficar. A estratégia influenciadora de Jesus, eu gosto muito de dar uma olhada no texto, e Jesus, ele tinha várias estratégias. Lá em Mateus 4, 18, 25, diz assim, e Jesus, andando junto ao mar da Galileia, viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, os quais lançaram as redes ao mar, porque eram pescadores. E disse-lhes, vinde após mim,
e eu vos farei pescadores de homens. Então eles, deixando logo as redes, seguiram-no. E adiantando-se dali, viu outros 2 irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, num barco com Zebedeu, seu pai, consertando as redes, e chamou-os. Eles, deixando imediatamente o barco e o seu pai, seguiram-no. E percorria Jesus toda a Galiléia, ensinando nas sinagogas, e pregando o evangelho do reino, e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. E sua fama percorreu por toda a Síria, e traziam-lhe todos os que padeciam, acometidos de várias enfermidades e tormentos, os endemoniados, os lunáticos e os paralíticos, e ele os curava. E seguia uma grande multidão da Galiléia, de Decápolis, de Jerusalém, da Judéia e da além do Jordão. O que me chama mais atenção é que lá no capítulo 5, 1, ele diz assim: Jesus, vendo a multidão, subiu num monte, e assentando-se, aproximaram-se dele os seus discípulos. Jesus, ele usava de várias estratégias. Jesus, nesse cenário, ele usou várias estratégias, mas o que nos chama mais atenção, irmãos, é que Jesus se posicionava em lugares estratégicos para ele ser visto. Jesus, ele subia no monte, e nós sabemos que em lugar alto, o som ele propaga, e era uma multidão que estava ali para ouvir ele. O que aprendemos com isso? Para sermos influenciadores de boas novas, para atendermos a missão cultural e transcultural, temos que ser vistos. Temos que ser sal e luz da terra. Temos que estar expostos, irmãos. Nós temos que expor a nossa vida. Temos que buscar lugares estratégicos para anunciar o evangelho como Jesus fez. Para você tem que ter ousadia, você tem que ter, disponibilidade. Você tem que sair do marasmo. Você tem que se colocar, você tem que buscar pontos estratégicos, aonde você pode se colocar para anunciar o evangelho. Aonde está disponível um local para você estar trabalhando, seja na internet, seja na igreja, seja em qualquer lugar que está disponível, você pode estar se colocando no lugar mais alto para anunciar as boas novas de Cristo, para ser um influenciador de boas novas. Nós precisamos cada vez mais nos ater a essa realidade. E às vezes omitimos, e às vezes deixamos de lado, nos ficamos tímidos e não queremos entrar nesse caminho. Não queremos entrar nesse caminho que é bom, que é estratégico. E as redes sociais são um meio que veio para ficar, novamente ratifico. Não é coisa que vai ficar para o passado. Às vezes nós estamos aqui, voltando, pós-pandemia, muitos já estão sendo vacinados, como nós já fomos, muitos de nós, agora nossos jovens, vai voltando as coisas gradativamente, não será como outrora. Muitas pessoas se acostumaram com esse mundo de confortável, de internet, com estar nas suas casas, ali sentado. Então, muitas práticas de vidas do outrora, do passado, mudaram hoje. Costumes foram mudados. E nós precisamos atingir esse povo. Lá em Lucas 8,16 diz aqui: ninguém acendendo uma candeia a cobre com algum vaso ou põe debaixo da cama. Lucas 8,16. Mas põe-na no velador, para que os que entram vejam a luz. Nós precisamos estar em iminência. Nós precisamos ser vistos. Corremos o risco, quando estamos nas mídias, de sermos criticados, como Jesus foi. Corremos o risco de sermos perseguidos, como Jesus foi. Corremos sim esse risco. Porém, é algo que faz parte da nossa caminhada.
Nós precisamos ser como Jesus. Jesus, ele não titubeava. Ele ia na sinagoga, ele ia nas praças, ele ia nos lugares do deserto, ele estava em todo lugar pregando o evangelho, ele ia nas casas, ele usava de todo o meio que ele tinha para anunciar as boas novas que ele veio, que ele foi designado para isso. E ele não mediu esforços. Aos 12 anos de idade, quando foram visitar naquela festa em Jerusalém, onde Jesus estava? Na sinagoga. Onde uma criança de 12 anos estaria pregando o evangelho? Parece que não tem faixa etária para a pregação do evangelho. Até os nossos filhos podem anunciar o evangelho. Até as nossas crianças podem anunciar o evangelho. Parece que nós nos limitamos as estratégias, limitamos o campo, nós sempre estamos limitando, porque a nossa vida, elas nos chamam para estarmos confortáveis no nosso mundo. Por isso que, às vezes, as pessoas falam que missão transcultural é para aqueles loucos que largam tudo e vão a outro país, e diziam, muitos loucos pregaram o evangelho antigamente, nós estamos aqui pregando este evangelho que os loucos pregaram para nós. Você pode achar estranho, você pode achar, porque a normalidade da família, a normalidade do segmento é você crescer, estudar, trabalhar, formar família e ficar no seu país, se enriquecer e morrer. Mas não é isso que o evangelho nos ensina. O evangelho nos chama para uma tarefa maior. O evangelho nos chama para uma prioridade maior, de anunciar as boas novas. Não necessariamente você tem que abandonar tudo e sair como aqueles vocacionados, não. Mas você pode ser um missionário, você pode ser um influenciador de boas novas, um influenciador dessa nova novidade de vida, que é o cristianismo, o cristão verdadeiro, o evangelho de Cristo, e você anunciar as boas novas nas ferramentas que hoje nos apresenta este mundo que foi abalado. É uma realidade, irmãos. E nós às vezes não nos atemos a essa verdade. Como é bom. Alguns estão aí, aquele que é profissional da música, ele vai se aperfeiçoar e vai anunciar o evangelho através do cântico, né? Aquele que é um pregador, ele vai se aperfeiçoar na pregação. Aquele que é mais voltado para a ajuda humanitária, ele vai se envolver com comunidades ou com pessoas que fazem ajuda humanitária. Aquele que gosta de estar na internet, ele vai se aperfeiçoar na questão do YouTube, do Twitter, do Instagram, do Facebook, ou algumas outras plataformas mais. Ele vai estar lá em eminência, ele vai estar lá envolvido, ele vai estar lá dando palestras, ele vai estar falando de Jesus, ele vai estar sempre postando algumas coisas, colocando seus trabalhos missionários, ou ele vai estar, porque ele tem que diversificar o trabalho, ele tem que se aperfeiçoar, ele tem que buscar este campo, ele tem que explorar esses campos hoje que aumentaram, né, irmãos? São maiores hoje. E nós precisamos. Você pode não ser um profissional da área, mas você pode fazer o trabalho de Deus na sua simplicidade. Você não pode alcançar multidões, mas você vai alcançar 10, 20, 30, 40, não sei, 50, 100 pessoas. E você vai influenciando as vidas. Eu costumo dizer, volto a dizer, você não vai agradar todo mundo. Né? Algumas pessoas não vão gostar. Mas isso é relevante? É você se preocupar? Bom, é bom que você tome cuidado, né? Mas isso você não pode levar em consideração. Você tem que continuar anunciando as boas novas de Cristo, sem muito dar bola para as pessoas que são contrárias, porque isso sempre vai ter, né? E Jesus nos ensinou isso, né? Os fariseus queriam sempre perseguir ele. Os fariseus sempre estavam querendo pegar ele em algum ponto. E acho que as coisas continuam a mesma coisa. Parece que alguém sempre quer pegar o povo de Deus, os cristãos, em algum ponto. Sempre entra um comentário meio que, né? Alguma coisa meio agressor, ou colocando em dúvida a sua fé.
eu costumo não dar muita atenção para comentários. Eu não respondo comentários, né? Eu só interajo, às vezes, quando tem alguns comentários que são dos irmãos, ou algum comentário relevante de alguma pessoa que faz uma pergunta, né? Mas agressivo, não uso de agressividade e também nem respondo à agressividade. Deixo o agressivo ficar lá, porque uma hora, né, água mole em pedra dura, tanto bate até que fura, né? Uma hora ele vai entender. E quem convence o homem do erro, da justiça e do pecado é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A nossa função é proclamar, é anunciar, né? Às vezes as pessoas falam, mas o Dimas posta muito coisas de política, eu nem estou nem aí para que eles brigam lá daquele lado. Eu posto e ponho no meio deles lá algumas coisas do Evangelho, e vou lá e coloco, e tomo e faço palestras às vezes, mas eu não estou nem preocupado daquela briga lá, aquela briga continue entre eles. Deixa eu aqui no meu canto, deixa eu defender os princípios cristãos, deixa eu falar de Jesus, deixa eu interagir com a sociedade, mas é isso, nós temos que nos colocar, nós temos que nos expor, sim, e declarar que Jesus Cristo é o nosso Salvador, que Jesus Cristo é o nosso Rei, que Jesus Cristo é o nosso maior influenciador, que Jesus Cristo é o nosso mestre, que Jesus Cristo é o nosso guia, que os princípios cristãos são que norteiam a nossa sociedade cristã, são eles que norteiam, que os princípios que nós adotamos é a família, é nosso Deus Todo-Poderoso, é as Escrituras Sagradas, quem nos norteiam, quem nos conduz, quem nos influencia tanto na nossa vida ética, quanto na nossa vida moral, é as Escrituras Sagradas. Você pode acreditar em Buda, você pode acreditar em Allan Kardec, você pode acreditar em quem você quiser. O nosso país é laico, você pode ter todas as suas crenças, você pode criar numa pedra, num amuleto, mas nós cremos no nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. E é uma realidade. E nós não vamos desfazer dessas pessoas. Pelo contrário, nós vamos continuar a proclamar as boas novas, quer o mundo queira ou não. Porque o Evangelho de Cristo, ele não é politicamente correto. Nós temos que cada vez mais ser um influenciador da sociedade. Como? Tendo firmeza, né? Firmeza nas palavras. Quando eu falo firmeza, não é ignorância, é firmeza. Como Paulo dizia, né, para Timóteo, tendo condições de convencer, de contradizer os opositores. Como? Pelas Escrituras. Não existe outra ferramenta. Não é o braço. Não é a minha intelectualidade. Não é o meu currículo vitae. Até que é bom, né? Faz parte. Ter um currículo maravilhoso. Mas currículos, eles podem ser forjados. Né? Nós sabemos que pessoas que falam bonitos, o seu currículo não é muito bom. Então, falar bonito, exorcizar, falar línguas estranhas, que faz parte do nosso movimento, sim. Nós somos pentecostais. Ou exorcizar demônios, não autentica o ser. Jesus Cristo dizia, não alegrai-vos porque os demônios vos sujeitam, mas alegrai-vos porque o teu nome está escrito no livro da vida. Como é bom nós termos isso em mente, irmãos. Influenciar, sermos influenciadores de boas novas. O mundo mudou. E o mundo está mudando. Cada vez mais, exigindo de nós uma diversificação. Quando eu falo de nós, não é... A igreja já está se preparando. A igreja já está no YouTube, né? A igreja já está fazendo uns trabalhos online. A igreja, a instituição já está se preparando. E nós? Porque quem faz mover essa comunidade somos nós. A engrenagem motora somos nós. Tem a primeira, a segunda, a terceira, a quarta, a quinta marcha, né? A primeira sempre é aquele pesado, eu costumo dizer que é o pastor. É para segurar, né? É para fazer, para alavancar a igreja. Mas a terceira, a quarta, a quinta, a sexta marcha somos nós, que precisamos dar sequência ao crescimento da obra.
Precisamos nos envolver mais para sermos influenciadores. E isso é muito importante para que nós tenhamos isso em mente. Queremos, às vezes, nos abster-se de alguns trabalhos. Isso não é bom, nem para a nossa vida espiritual e nem para a nossa vida como comunidade. Como diz o texto de Hebreus, não deixando alguns costumes, né, que deixaram de congregar. Quando vezes que vai aproximando aquele dia, você tem que congregar. É necessário congregar online, presencial, estar nos pequenos grupos. E esse tempo, irmãos, nós vemos também uma queda, né? Não somente porque às vezes as pessoas cansam, né? Algumas retomaram seus afazeres nas faculdades, no seu trabalho, voltou à atividade, e parece que a queda é iminente em algumas coisas. Nós temos o mau hábito de começar as coisas a 1000 por hora e terminar a 10 por hora. É um mau hábito que nós temos. Precisamos ser abundantes, precisamos ser constantes, precisamos ser ininterruptamente levar adiante a obra que começamos, porque a palavra de Deus diz que aquele que começou a boa obra, ele é fiel para ter, mas nós também precisamos colaborar. Essa é uma realidade. E como influenciadores, irmãos, nós temos que carregar a sinergia, carregar uns aos outros. Sinergia, irmãos, é sustentarmos uns aos outros. Como é bom que isso nós tenhamos em mente. E isso é uma realidade que nós precisamos enfrentar. Como eu falei aqui sobre essas sete influenciadores que o mundo tem. E vem para cá, irmãos, olha para nós, analisa muito. Quem não tem uma celebridade que de vez em quando ouve aí? Seja no mundo gospel ou seja no mundo secular. Todos nós temos, né? Todos nós temos. Algum jornalista que chama a atenção, né? Alguma celebridade das telenovelas que as pessoas acompanham, que você ouve, que você escuta, algum youtuber que agrada a sua maneira descolada, principalmente a juventude, né? Principalmente as crianças, os jovens, os adolescentes. Tem muita influência, é um campo fértil para influências, porque é coisa nova, às vezes assunto novo, assuntos descolados, e nós estamos perdendo o campo para essas ferramentas. Nós estamos perdendo o campo para esse povo, né? E isso não é bom para a igreja. A igreja, ela precisa se atualizar, não na palavra, mas na questão do campo missionário. A palavra não se atualiza, a palavra é a mesma ontem, hoje e eternamente. Princípios não são revogados, eles são eternos, né? Mas em questão estratégica, nós podemos sim melhorar. Então, irmãos, essa é a mensagem que nós trazemos hoje de manhã, né? Influenciadores, que nós possamos ser cada vez mais influenciadores de vidas. Como é importante nós nos atermos a essa realidade. Eu lembro que, lá em Moçambique, eu fui na cidade de Nacala, Porto, e eu fui pregar no distrito de Monapo, né? E cheguei lá de Monapo, eu achei, vamos andar, andei 40 minutos na moto, no meio do mato. E eu cheguei lá, naquela igreja, uma igreja humilde, uma igreja simples. Eu falei, meu Deus, o que eu vou pregar aqui? Eu falei, eu vou pregar uma coisa simples, né? Porque o povo aqui é bem simples. E eu preguei um texto muito rápido, foi 10, 15 minutos de pregação, mas o que me chamou a atenção não foi somente a questão da pregação, porque eles amaram muito, foi porque eles nunca tinham recebido ninguém lá, e nunca ninguém sentou com eles na mesa para comer. E eu sentei, comi aquelas coisas todas, e ganhei uma galinha, né, de presente, de oferta. Eu ganhei uma galinha, está até a foto da galinha, a galinha bonita, mas eu comi ela, comi com gosto. Ela dura, mas eu comi.
Eu ganhei aquela galinha, eu estava com uma fome danada, minha barriga cresceu, mas lá estava magrinho. Ganhei aquela galinha e eu aprendi, para influenciar vidas, você tem que andar com elas. Não tem outro meio. E Jesus terminou assim, ele andava com os mestres. Para você influenciar vidas, para você crescer junto, para você passar o seu conhecimento, para você interagir, trocar, né, informações, trocar experiências, você precisa andar juntos. Isso é a igreja. Só há influência quando estamos juntos. Sozinhos não influenciamos ninguém. Sozinhos somos presa fáceis. Por isso que quando você está isolado, sem andar em comunidade, sem andar de fé, sem andar, sabe, em amor, unidos, pode ter certeza, você será uma ave, uma presa fácil para as aves de rapinas deste mundo. Irmãos, nós somos diferentes, né? Nós somos diferentes, muito diferentes. Nós temos famílias diferentes, casas diferentes, hábitos diferentes, mas nós somos um só povo. Em Cristo Jesus, nós fomos chamados para influenciar e sermos influenciados pela palavra de Deus. Nós somos chamados para sermos um só povo. De várias maneiras, de várias culturas, de vários povos, mas fomos chamados para influenciar vidas, nações, povos e raças. Independente da maneira que nós achamos que devemos andar. Nós aprendemos junto, que não é como nós queremos andar, é como Cristo nos ensinou e nos ensina a andar. Que isso seja muito importante, amém, irmãos? Vamos agradecer a Deus, então, por esse momento? Vamos estar orando. Santo Deus, eterno e soberano Pai, nós queremos te agradecer, ó Deus, por esse momento, por esta palavra, por a vida de cada um aqui presente, por essa oportunidade que o Senhor nos deu de sermos influenciadores e sermos influenciados. Obrigado ao Senhor Jesus, porque a tua mão poderosa, porque o Senhor é um Deus maravilhoso que tem influenciado gerações. O teu nome a história não apaga, o teu nome celebridades não apaga, o teu nome é eterno, o teu nome passará de gerações a gerações e perdurará para toda a eternidade. Obrigado, Jesus, porque o Senhor tem sido o nosso ícone, o Senhor tem sido o nosso libertador, o nosso rei, o nosso justo Senhor. O Senhor tem sido aquele que tem poder de transformar e de renovar o nosso entendimento, de renovar as nossas esperanças, de dar para nós a segurança que nós precisamos para caminhar de fé em fé e de glória em glória. Obrigado, Jesus, porque nós podemos alcançar vidas no mundo físico, no mundo espiritual. Obrigado, Jesus, porque nós podemos pregar o Evangelho através de ferramentas virtuais para todos os povos, para todas as terras, para todas as nações, para todos aqueles que precisam ouvir o Evangelho, ó Pai. Obrigado, Jesus, porque nós podemos estar aqui nesta manhã, adorando, glorificando o teu santo nome, engrandecendo ao Senhor, porque o Senhor é o nosso Rei, o Senhor é o nosso Jesus, aquele que nos salvou e nos libertou, e nos transformou, e nos tirou das trevas para a maravilhosa luz, para sermos sal e luz nessa terra. Obrigado, Jesus, por esta manhã. Obrigado por cada vida aqui presente, por cada um que se disponibilizou aqui neste lugar e que estão nas suas casas ouvindo esta palavra. Obrigado por aquele que está quebrantado, por aquele que está abrindo o teu coração para receber o Senhor como seu Senhor e único Salvador da sua vida. Obrigado porque o Senhor tocou no coração dele, antes mesmo que o Senhor chamasse nós, desde a fundação do mundo, o Senhor escolheu este momento para nós ouvirmos desta palavra e para nós sermos transformado pelo poder renovador do teu Santo Espírito. Obrigado, Senhor Jesus, por esta oportunidade. Obrigado, povos, nações e raças. Obrigado a cada um. Obrigado a vocês, opositores, a todos aqueles que nos contradizem, porque é nesse momento que nós entendemos que só o Senhor é Rei.
porque mesmo na tua posição, nós sabemos que Jesus Cristo é o nosso Salvador. Obrigado, Jesus.